Bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a coluna e a firmeza da verdade. A única que detém a verdade, que é Jesus Cristo. As religiões tentam imitar, denominações tentam imitar, as instituições religiosas tentam imitar a Igreja do Senhor, mas somente ela detém a verdade, que é Jesus Cristo. Não abre mão dela, dar até a sua vida por ela. A Igreja do Senhor Jesus Cristo é um organismo vivo. São pessoas que falam, que pregam, que escutam, que amam. São as pessoas a Igreja. Nunca a instituição, nunca o nome. O nome da Igreja é Igreja. Separados, santificados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, num português mais claro, consertados, tirados os erros deles. O Senhor Jesus Cristo vai tirando, limpando. Por isso é chamado de santificados, limpos, purificados. Isso constantemente. Somente a igreja verdadeira, os discípulos verdadeiros passam por isso. Por quê? Porque só os discípulos verdadeiros procuram conhecer os ensinamentos de Jesus Cristo. Só se santifica pelos ensinamentos de Jesus Cristo. Sem eles é impossível se santificar. Porque é a maneira como é o que Jesus Cristo ensinou que tira seus erros, que lhe leva para Deus. Então, se você não conhece isso, se você não procura isso, você não pode ser santificado. Você pode ser preparado pela sua denominação, pela sua religião, pelo seu pastor, pelo seu líder espiritual, pelo seu sacerdote. Você pode ser preparado. Você pode ser psicologicamente afetado por eles. Pela instituição religiosa, pela denominação, pela religião. Você pode ser. Agora, santificado só pode ser pelos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Fora disso, é conto da carochinha, é fantasia, é história de trancoso. Somente os ensinos de Jesus Cristo purifica, santifica, limpa. A minha palavra é a verdade, disse o Senhor. Então, no nosso último estudo, irmãos, nós vimos a segunda viagem missionária. Paulo e Barnabé fizeram a primeira viagem missionária, que foi gloriosa, e nós vimos o evangelho se espalhando por muitos lugares. O evangelho, irmãos, toda vez que eu falar, é os ensinos de Jesus Cristo. Muitos podem dizer uma religião, é os ensinos, é como andar, é os verdadeiros. É os ensinos de Jesus Cristo. Espalhou o evangelho na sua primeira viagem missionária. E agora eles estão na sua segunda viagem missionária. Só que desta vez foram duas frentes. Paulo e Barnabé não foram pelo mesmo caminho pela ilha de Chipre, não. Por causa de uma divergência sobre quem levaria com eles, Barnabé escolheu Marcos, que tinha abandonado antes a viagem missionária, e Paulo escolheu Silas, homem cheio do Espírito Santo e de muita sabedoria. Então, eles foram em duas frentes agora e alcançar maior território do que antes. Se eles dois fossem num caminho só iam alcançar umas certas cidades. Agora, indo em duas frentes, eles alcançariam mais lugares. Então, Barnabé e Marcos vão pelo caminho que eles foram na primeira viagem missionária, pela ilha de Chipre, desbravando aquela área ali de novo, confirmando as igrejas nas novas recomendações dos apóstolos. Nós vamos ver agora. E Paulo e Silas, os irmãos ali de Antioquia, impuseram as mãos sobre eles também e os enviaram. Só que eles foram pela Cilícia e pela Síria, confirmando assim, se as igrejas já formadas pelas cidades que passavam, estavam seguindo a recomendação dos apóstolos decidido lá na cidade de Jerusalém. Nós vimos no último áudio o que foi que eles decidiram seguir aquelas pessoas que estavam aceitando Jesus Cristo como Salvador, mas que não faziam parte mas que não eram judeus, faziam parte de outros povos e agora estavam aceitando. Porque os judeus seguiam a lei de Moisés e agora tinham o evangelho da graça. E aí? Como é que poderia ficar? Os novos que estavam chegando iam seguir a lei de Moisés? Iam ter que se circuncidar, fazer o ritual, para se transformar em judeu, poder seguir a lei de Moisés. Só que seguindo a lei de Moisés, o povo de Israel estava condenado.
Porque ninguém consegue cumprir a lei de Moisés. Por isso é que veio o Evangelho da Graça, para que a lei de Moisés, dentro do Evangelho da Graça, nós pudéssemos cumprir. Nós podemos cumprir a lei de Moisés hoje por causa de Jesus Cristo. Ele veio, cumpriu toda a lei, em seus mínimos detalhes. Porque na lei estava escrita que se você errasse em um ponto da lei, você seria condenado de toda a lei de Deus. Então todos os homens estavam condenados ao inferno, porque nenhum conseguiria cumprir tudo que estava na lei de Moisés. Nem o próprio Moisés foi o primeiro a ser salvo por Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o único homem que cumpriu tudo. Por isso que ele criou o Evangelho da Graça. Ele pegou essa lei que ele cumpriu, colocou dentro do Evangelho e deu a nós agora, que fica mais fácil para nós cumprirmos. Só não cumpre quem não quiser. Então, eles saíram confirmando. Mas vai obedecer a lei de Moisés ou não? O sábado, guardar os sábados, pagar dízimo. Isso mesmo, pagar dízimo, guardar o sábado. Tudo estava na lei de Moisés. E agora? Os irmãos que estavam chegando, os novos convertidos, que estavam chegando para dentro da igreja, iam ter que cumprir essas normas? Não. Vamos para o concílio? E o concílio decide que ninguém é obrigado mais a seguir a lei de Moisés. Todos têm que seguir o Evangelho da Graça, os ensinos do Senhor Jesus Cristo, porque seguindo isto, está cumprindo a lei de Moisés, automaticamente. Não cumprindo, guardando o sábado. Não está cumprindo dando a lei, porque dando o dízimo. Porque dízimo não é fé. O Evangelho da Graça é fé. Dízimo é obrigação, é ordem. Foi dada a ordem por Deus. Deu o dízimo, traga o dízimo no templo aqui em Jerusalém. Foi uma ordem de Deus. Essa história de que nos ensinaram que dízimo é fé, dá se quiser porque é fé, é mentira. Realmente você dá se quiser, mas nunca foi fé. Dízimo é ordem. Dízimo é obrigação. Os judeus eram obrigados a dar o dízimo. Por isso que vinha condenação para aqueles que não dessem, porque era ordem na lei. Lei é ordem, é obrigação. Não é fé, não. A fé está independente disso. O único dízimo por fé dado na história da Bíblia foi o de Abraão. Por quê? Porque no tempo de Abraão, quando ele deu dízimos ao sacerdote de Salém, que era Jerusalém, ali, Melquisedeque, quando apareceu diante dele, e ele deu o dízimo, foi um ato puro, espontâneo de fé. Ele queria agradecer a Deus por aquela vitória que ele tinha conseguido. O que foi que ele resolveu? Claro que é pelo Espírito Santo. Abraão era um homem de Deus. Então, pelo Espírito Santo, ele sentiu de dar os dízimos a quem? Ao sacerdote de Salém, o sumo sacerdote, que era Melquisedeque, que a Bíblia fala. Foi o único dízimo dado por fé. Por quê? Porque naquele tempo não tinha nem o Evangelho da Graça e nem tinha a lei de Moisés. Foi antes da lei. Então, foi o único dízimo dado por fé. Depois se estabeleceu a lei. Quando se estabelece a lei do dízimo, acabou-se a fé. Agora é obrigação, é ordem e tem que ser cumprida. Por isso que lá em Malaquias dizia que o povo estava roubando a Deus. O povo judeu, viu? A ordem só era para o povo judeu. Tem nada que brasileiro está dando dízimo, tem nada que mexicano está dando dízimo, tem nada que inglês está dando dízimo, que português está dando dízimo. Quem mandou eles dar dízimo? Só se for outra pessoa, porque Deus não foi. Deus da Bíblia só deu essa ordem ao povo judeu, à nação de Israel, o povo dele. Era obrigado a dar o dízimo. Fora disso, não tem ninguém que dá dízimo, não. Está se metendo onde não deve. Mas e a igreja hoje, irmão? Tem estabelecido para a igreja o que tem que se dar. Porque Deus é assim. O que é para alguém é para alguém. O que é para Israel é para Israel. O que é para a igreja é para a igreja. O problema é que muita gente se beneficiando disso só pegou o dízimo, né? Muita gente que ganha disso, ganha dos irmãos disso, do dízimo, é um controle maior sobre os irmãos, sobre o dinheiro dos irmãos. Aí se apropriou disso. Aí vai lá na lei de Moisés e tira o dízimo. Mas não quer cumprir o resto. Está errado. Se for pegar o dízimo, vai ter que se circuncidar, vai ter que guardar o sábado, vai ter que cumprir todos os 10 mandamentos que Moisés escreveu, tem que cumprir tudo, os profetas, tudo. Jesus Cristo disse que toda a lei, os profetas, estão resumidos em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Não tem dízimo ali, não.
Jesus Cristo disse que quem cumprir esses 2 mandamentos cumpriu toda a lei e os profetas. Acabou-se. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas e o dízimo? E agora? O que é que vai dar no lugar do dízimo? O apóstolo Paulo disse que aquele que Deus ama, aquele que dá com alegria. E cada um dê ou contribua para a obra do Senhor, é claro. Para a obra do Senhor. Cada um contribua segundo o que propor no seu coração. Não é mais 10 dízimo, não é mais 10% não é mais obrigação não. Deus está ordenando que só vai receber de você aquilo que você estabeleceu no seu coração. Por quê? Paulo diz por quê. Paulo diz que é porque desta forma as pessoas dão com alegria. Por quê? Porque não tem obrigação. Ele não tem que dar 10%. Pode até dar mais, mas vai dar com alegria. Pode até dar 50%, 50%. A igreja primitiva, sabe quanto é primitiva? Sabe quanto é que ela dava? 100%. Era. Porque não era obrigado. Era que cada um se propôs no seu coração. Então quem era rico e se convertia, vendia sua propriedade e trazia tudo para os pés dos apóstolos. E assim é distribuído para todos os irmãos. E todo mundo era numa classe social igual. Não havia ninguém mais rico do que o outro não, nem mais pobre do que o outro não. Era assim que Deus queria para a sua igreja. Foi perdido no tempo, hoje já não tem mais isso. Mas este foi o modelo da igreja primitiva. Era desta forma que Deus queria. E não da que tem hoje, viu? Então, irmãos, ali estava estabelecido. Então, já que os irmãos que estavam se convertendo não eram mais obrigados a seguir a lei de Moisés, eles tinham que seguir umas recomendações. E foi dada essas recomendações. Isso mesmo, irmãos. Recomendação. Não existe ordem, não existe obrigação, nem força, muito menos violência. Não, não e não. Quem ensinou assim não é de Deus. Pois quem aprende com Deus faz exatamente como ele ensinou. A lei de Moisés, as coisas eram diferentes. Ali era a lei. Ali era a obrigação cumprir tudo que estava ordenado por Deus. Por isso que todos os homens seriam condenados. Porque não conseguiam cumprir tudo que Deus ordenou. Somente Jesus Cristo foi o único homem que cumpre a lei de Moisés. Agora, é a recomendação que prevalece. E as primeiras recomendações para a sua igreja foi dada ali em Jerusalém. E ela é dada pelos líderes do Senhor Jesus Cristo naquela época. Quem seguir e obedecer, faz muito bem para a sua própria alma. Quem não seguir, não observar essas recomendações, não é a ordem, é recomendações, o problema é dele. Esse rebelde dará conta no dia do juízo, diante do nosso Senhor. Mas obrigar, nunca. Obrigar é coisa de Satanás. Jesus Cristo recomenda, ensina, aconselha, pede que se faça com amor e vontade, pois só assim Deus aceita as coisas dos homens, quando é feito com amor e com vontade. Esse é o legado do meu Deus, esse é o legado do meu Mestre, Jesus Cristo. Então, a recomendação da decisão dos apóstolos em Jerusalém era para que todos os novos convertidos jamais façam imagem de esculturas de homem ou de animais, não se ajoelhem diante delas, não peçam nada a elas, seja do que for. Que eles também jamais vivam e nem pratiquem a prostituição sexual. Cada um tem a sua esposa, cada esposa tem o seu marido. Fora disso, nada feito. Que também não comam carne de animal estrangulado ou sufocado. E por último, que não comam sangue. É preciso muita cautela, irmãos, porque a recomendação de não comer sangue não tem nada a ver com a transfusão de sangue. Como hoje alguém condena a transfusão de sangue por causa dessa recomendação. Ele diz que não pode haver transfusão de sangue, porque os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo não podem receber sangue. Veja, não é esta a recomendação. Além de não ser obrigado, você tem que entender o que foi que os apóstolos decidiram. Quando os apóstolos recomendaram não comer sangue, é para aquelas pessoas que comiam sangue por prazer. Principalmente nos rituais religiosos. Porque na lei de Moisés estava escrito, Deus dizendo, o sangue é vida. Portanto, não deve o povo de Deus comer sangue, porque a vida do homem está no sangue, disse Deus. Por isso essa recomendação de não comer sangue. Recomendação. Agora, na lei era obrigação. Quando os israelitas levavam o sacrifício que matava ali, que o sangue escorria do animal ali, eles eram obrigados a não comer aquilo. O sangue não.
Eles ofereciam a parte da carne do corpo do animal em sacrifício ao Senhor, e as outras partes do corpo eles comiam, os sacerdotes comiam. O povo também comia do sacrifício, mas o sangue não. Por isso era proibido, assim, em rituais religiosos, ou comer sangue por prazer. Principalmente em rituais que nós vemos até os dias de hoje, quando alguém esfola o pescoço da galinha ali em rituais religiosos e bebe o sangue. Hoje acontece isso, que é proibido. Nós vemos pessoas comendo sangue de animais. Isso sim é proibido, mas a transfusão de sangue não. Isso é feito para salvar uma vida, que a vida está no próprio sangue. E não é feito para prazer daquela pessoa que está recebendo o sangue, é para salvar a vida dela. Não é porque ela quer comer, não. É porque ela está precisando para permanecer. A vida está em primeiro lugar. É bem diferente, viu? Com o estabelecimento dessas doutrinas dos apóstolos, a igreja ficou confirmada na fé. E lá foram os 3. Por que os 3, irmãos, com Paulo? Porque Paulo, além de levar Silas, como nós já vimos, para a viagem, eles encontraram Timóteo no meio do caminho, um discípulo jovem que será de grande trunfo no Evangelho também. Nós vamos ver cartas do apóstolo Paulo para este Timóteo. Então os 3 continuaram ali a viagem missionária pela província da Galácia. E é exatamente aqui que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho na Ásia. Na cidade de Mísia, dali concordaram em descer para Bitínia. Também era uma outra cidade. Mas o Espírito de Jesus Cristo não permitiu que eles fossem para lá. E tendo saído de Mísia, desceram até a cidade de Troade e ficaram ali. Quando foi à noite, o apóstolo Paulo teve uma visão, não foi um sonho. Foi uma visão mesmo, em que um homem da Macedônia, nós estudamos a Macedônia é a terra de Alexandre o Grande, onde ele conquistou todo o mundo, né? Macedônia gritava para ele: vem e socorre-nos. Este homem, Paulo teve esta visão. Quando foi no outro dia, tanto Paulo como Silas e Timóteo interpretaram que era o Espírito Santo que queriam que eles fossem pregar não na Ásia, mas fossem pregar na Macedônia. E tendo saído da Mísia, desceram até a cidade de Troade, e ali eles tiveram a visão. Fosse pregar na Macedônia. E saindo da cidade de Troade, partiram em um navio para Samotrácia. No dia seguinte partiram para Neópolis. E dali finalmente chegaram na primeira cidade da região da Macedônia, chamada de Filipos, que também era uma colônia do Império Romano. Já fazia alguns dias que eles estavam em Filipos falando do Evangelho, então resolveram sair dos portões da cidade e até próximo de um rio perto da cidade, onde se considerava que era um lugar tranquilo para fazer orações. E ali tinha um grupo de mulheres. No meio dessas mulheres estava uma discípula do Senhor Jesus Cristo chamada Lídia. Ela era vendedora de púrpura da vizinha cidade de Tiatira. Essa mulher, ela estava conseguindo muito conhecimento do Espírito Santo, porque ela se interessou muito pelas palavras do apóstolo Paulo. Ela ouvia com atenção, com cuidado, cada palavra que o apóstolo Paulo dizia. Com isso, o Espírito Santo foi abrindo o conhecimento dela. O que foi que aconteceu? Ela e toda a sua família foram batizadas e convidaram os apóstolos para passar a noite ali na casa dela. Então, quando eles passaram a noite na casa dela, mais tarde, eles saíram, os irmãos, para orar. Uma moça daquela região, que tinha um espírito de adivinhação da parte de Satanás, seguiu os 3 discípulos, dizendo: estes homens que pregam para nós o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Muito bonito, né, irmãos? O que ela dizia? E isso por vários dias ela continuou fazendo isso, essa mulher que tinha um espírito de adivinhação. Vários dias dizendo isso, de tal modo que Paulo ficou perturbado com aquilo. Todo dia aquela mulher dizia isso. Estes homens que pregam para nós o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Era uma grande verdade. Mas até mesmo de grandes verdades, Satanás se utiliza. O próprio Paulo disse: nós não ignoramos os ardis, as malícias, o tramar de Satanás. Temos que ter cuidado e abrir os olhos. Então Paulo, se perturbado com aquilo tudo, olha para aquela mulher, repreende aquele espírito de adivinhação que estava naquela mulher, e ela ficou sã e livre do espírito maligno.
Observem que era um espírito maligno, um espírito de adivinhação, um espírito de Satanás, que dizia isso, essa grande verdade. Estes homens que pregam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Alguém escutar isso hoje vai dizer que isso é de Deus. Por isso que o Evangelho recomenda não atribuir a Satanás as coisas de Deus e não atribuir a Deus as coisas de Satanás. O Espírito não era de Deus, mesmo se estivesse dizendo grandes verdades. Ou seja, a mulher não tinha aceitado Jesus Cristo ainda como Salvador da sua vida. Então não tem que nada aqui com o Espírito que está nela. Primeiro tem que se reconhecer como pecador, tem que aceitar Jesus Cristo para poder ter o Espírito Santo de Deus. Sem isso, nada feito. Quando aqueles homens, porque aquela mulher, irmão, não só era escrava de Satanás pelo espírito de adivinhação que estava nela, não. Homens se aproveitavam dela. Através das adivinhações dela, eles ganhavam muito dinheiro naquela cidade. Então ela era também escrava dos homens também. Além de ter o espírito maligno, ela é escrava dos homens. E agora ela estava liberta do espírito maligno. Quando aqueles homens que tinham poder sobre essa mulher descobrem que ela está sem o espírito de adivinhação e que seus lucros foram para o beleléu, e deram ordem de prisão a Paulo e a Silas na hora. Prenderam eles. Prenderam eles porque o seu dinheiro acabou. Depois que Paulo olhou para a mulher e disse: em nome de Jesus Cristo eu te ordeno, saia dela. E na mesma hora o espírito saiu daquela mulher. Então eles prenderam Paulo, prenderam Silas e levaram até o tribunal, até as autoridades daquela cidade, reclamando muito porque os lucros deles tinham se acabado. Não estavam reclamando porque a mulher foi liberta, estavam reclamando porque o dinheiro que eles conseguiam com o espírito de adivinhação que estava na mulher acabou. Quando acaba dinheiro, as pessoas se revelam o que é. E diante do tribunal da cidade, eles levaram Paulo e Silas. Estavam irados contra Paulo, porque ele acabou com o aproveitamento deles sobre aquela mulher, que usava ela como um espírito maligno para ganhar dinheiro. Mas não foi desse assunto que eles acusaram Paulo e Silas, não. Porque isso não seria um crime grave, mas não seria tanto não, porque era religioso. Eles acusaram Paulo e Silas de crime contra o Império Romano. Eles acusaram Paulo dizendo o seguinte diante dos juízes: senhores juízes, estes dois homens, Paulo e Silas, são judeus e estão perturbando a nossa cidade com seus costumes e ensinamentos de um tal homem chamado Jesus Cristo, que eles dizem que é o Salvador dos homens. Estão perturbando a nossa cidade com seus costumes. Não aceitamos porque somos cidadãos romanos. Temos nossa religião romana desde que nascemos na nossa religião romana. Pertencemos à nossa religião romana e temos nossos ensinamentos e nossos deuses. Na realidade, irmãos, toda essa ira não era por causa da religião, do costume, da tradição que eles receberam, não. Não tinha nada a ver com isso. Nós sabemos por que era toda esta ira. Era porque o dinheiro deles tinha acabado. A mulher estava liberta e não tinha mais o espírito maligno de adivinhação. Mas quando os juízes e aquela população da cidade também ficaram furiosos quando viram aquilo. Eles eram chamados patriotas da cidade. Mesmo que tivessem errados. Mesmo que estivesse fazendo as coisas erradas, mas se dissesse que era para defender a cidade deles, defender a religião deles, não queriam nem saber de nada, partia para cima para defender a cidade. Nessa hora, tinha maior pressão sobre os juízes, porque os juízes já não queriam nem saber de história de que fosse contra o costume de Roma, contra a religião de Roma. Não, já começava, já botava para condenar. Fosse contra o Império Romano, já era condenado já. Eles tratavam logo de condenar e mandar matar, pela honra do imperador. E quando mexia na religião deles, pronto, mandava matar. Por isso eles ficaram irados também. Não só foi os homens que estavam se aproveitando da mulher, não, ganhando dinheiro com ela, não. Os juízes, o povo, ficaram irados, sem nem mesmo dar um julgamento correto. Já deram a sentença aos juízes.
deram a sentença, mandaram rasgar as roupas de Paulo e Silas nas costas para tirar as roupas dele, para poder as varadas que iam dar castigá-los, certo? Ser mais fortes. Ok? Então eles rasgaram a roupa dele por trás para que as chicotadas doessem mais. Eram varas de bambu que era dado, né? Que até o sangue escorria. Então bateram nas costas de Paulo e Silas com varas de bambu. Depois os entregou ao chefe da guarda. Já debilitados estavam, com as costas inflamadas com sangue. O chefe da guarda, o que é que faz? Coloca algemas nos pés e nas mãos deles, dos dois, e joga-os dentro da prisão, que era embaixo. Eles estavam na parte de cima, a prisão ficava embaixo. Jogava dentro da prisão e colocava dentro da cela, guardado por soldados. Bem no interior da prisão. Quando foi à meia-noite, inesperadamente, Paulo e Silas cantavam louvores para Deus. Começaram a cantar louvores na cela, escura e fria, com as costas ardendo de dor. Hinos a Deus. E os outros presos os escutavam admirados com eles. De repentemente, um grande terremoto abalou toda a estrutura daquela prisão, de tal forma que abriu todas as celas e todos os presos estavam livres. O chefe da guarda acordou com todo aquele barulho e, ao contemplar em volta, viu os soldados, os seus soldados assustados, de olhos arregalados, olhando diretamente para todas as grades das celas dos presos, completamente abertas. O único pensamento que vem para a mente do chefe da guarda era: todos os presos fugiram. E ele sabia muito bem que no Império Romano só havia um castigo para o chefe da guarda que permitisse a fuga de todos os presos de uma prisão. Seria a sua execução, ele seria morto na hora. Então ele não teve dúvidas, viu? Desembanhou a sua espada e iria dar o golpe de honra nele mesmo, cortaria sua garganta com a própria espada dele. Mas assim que ele colocou a espada no seu pescoço, posicionou para se matar, o apóstolo Paulo grita lá de dentro da cela e diz: não faça isso, não tire a sua vida, porque todos nós os presos estamos aqui, ninguém fugiu. O chefe da guarda pede uma tocha acesa a um dos soldados para iluminar a escuridão, jogou dentro da prisão, pulou dentro, agora estava com a tocha, você estava podendo ver tudo direito, e ali no chão escuro, todo se tremendo, o chefe da guarda viu que realmente Paulo dizia a verdade. Todos os presos estavam lá, ninguém tinha escapado. Ele já podia não morrer. Então, mais calmo, o chefe da guarda tirou todos os presos dali de dentro, porque estava quase tudo caindo por causa do terremoto. Então, tirou os presos dali de dentro e se prostra na mesma hora diante do apóstolo Paulo e Silas e pergunta: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E Paulo e Silas responderam ao chefe da guarda e disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua família, ou a tua casa. E ali pregaram o evangelho para o chefe da guarda, ele se converteu, toda a sua família se converteu, eles tiraram as algemas de Paulo e Silas, foram batizados nas águas, o chefe da guarda e toda a sua família ficaram ali no chefe da guarda, comemoraram, na casa do chefe da guarda, comemoraram, comeram, se alegraram, toda a sua família ali reunida. No outro dia depois voltaram para a cela, porque de qualquer forma estavam presos, né? No outro dia, depois destes acontecimentos, ali na prisão da cidade de Lídia, as autoridades mandaram 4 soldados tirarem Paulo e Silas da prisão e soltá-los. Só que foi de manhãzinha, viu? Ainda estava escuro. Não tinha nem o sol aparecido ainda. Era no outro dia, só que ainda estava meio escuro, começando a amanhecer o dia. O chefe da guarda vai pessoalmente comunicar a Paulo e a Silas que eles estavam livres por ordem dos juízes e que os 4 soldados os acompanharia até fora da cidade. Depois que o chefe da guarda comunica isso a Paulo e Silas, o apóstolo Paulo, com muita ousadia, diz: eles nos chicotearam publicamente, na frente de todos. Nem ao menos tivemos um julgamento justo, como ordena a lei do Império Romano, e para todos os seus cidadãos, porque nós somos também cidadãos romanos. É isso mesmo, irmão. Paulo tinha as 2 cidadanias. Ele era judeu e tinha um título de cidadão romano também. Na época que ele fazia parte do judaísmo, antes dele se converter, ele tinha o título de cidadão romano. Por isso ele devia ter um julgamento diferente.
Então, é isso que Paulo diz ao chefe da guarda e aos soldados que estão ali para levá-lo. Eles nos jogaram na prisão sem nenhum julgamento. Quando é agora quase ainda escuro, nas escondidas, manda a gente ir embora, como se nada tivesse acontecido. Nós não sairemos daqui, só iremos embora se as autoridades virem aqui pessoalmente pedirem isso. Se desculparem, porque nós temos nossos direitos como cidadãos romanos. Os 4 soldados, depois de ouvirem isso, retornaram na carreira e aflitos para as autoridades da cidade, para os juízes, e contaram tudo o que aconteceu. Quando descobriram que os 2 eram cidadãos romanos, ficaram tremendo de tanto medo. Os juízes. Agora a coisa ia ficar feia, porque era crime condenar um cidadão romano sem um julgamento justo. Eles podiam até matar judeu, sírio, podiam fazer o que quisessem, mas um cidadão romano não. Tinha por ordem que ter o julgamento justo. Assim que as autoridades souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, eles ficaram completamente gelados de medo. Era tanto medo que as autoridades correram rapidamente até a prisão. Nem esperaram nada. E lá, quando chegaram lá, foram até Paulo e Silas, imploraram, pedindo desculpa para que Paulo e Silas saíssem dali. E pediram mais ainda que eles saíssem da cidade, implorando que não dissessem nada. Então Paulo e Silas saíram da prisão, foram pelas regiões onde encontraram os irmãos ali na cidade mesmo, deram as últimas instruções para encontrar todos os irmãos, ensiná-los na doutrina, nas recomendações dos apóstolos e consolando eles, mostrando a eles tudo que tem que sofrer, né? Mostrando a eles que precisa haver sofrimento por causa do evangelho, que essas coisas aconteceriam, que eles seguissem firme na fé, que vida de seguidor de Jesus Cristo não é piscina não, bem bom não. É pregação do evangelho, é luta contra Satanás diariamente, constantemente. E ali eles seguiram na sua segunda viagem missionária. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Que o Senhor faça colocar em nossos corações isto também. Que nos ajude a saber que o sofrimento, que as aflições, que as adversidades da vida que vem neste mundo governado por Satanás, vem para o nosso próprio bem. Não é para desejar o bem bom, não. Era para desejar essas coisas porque você não é daqui. Você vai ser tirado daqui. Isso não é o seu lugar. Um mundo desse, você quer que isso seja seu. Você quer ter prazer e vida boa aqui, num mundo injusto como esse. O que é que a gente vê nesse mundo? Sofrimento terrível. Pessoas passando coisas absurdas por aí. Você quer ter bem bom e prazer na vida aqui? É um direito seu querer. Mas veja o que a igreja do Senhor Jesus Cristo quer. Sair daqui. Certo? E enquanto estiver aqui, não se comungar com este prazer. Porque para ter este prazer aqui no território de Satanás, você vai ter que comungar com o mundo. Você vai ter que aceitar as coisas dele. Para ter prazer aqui, vai. Jesus Cristo disse, o mundo me odeia. E odiarão vocês também. Porque eu falo a verdade, disse o Senhor Jesus Cristo. Então não espere não, viu? O prazer daqui é porque você não está falando a verdade. O mundo não vai aceitar a verdade que você vai falar. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.